Estamos de volta. Você está fazendo uma pergunta? Ou... Não, nós lemos a figura de José de Arimateia no Evangelho de Marcos, depois Lucas e João. Isto significa que ele tem múltipla atestação. Está em Mateus também, está nos 4 evangelhos. Só João fala que ele era um discípulo secreto, como Nicodemos também, um discípulo secreto. Mas não podemos saber se de fato entrou ou entraram para o grupo dos discípulos de Jesus após a Páscoa. É coisa a respeito de que podemos fazer apenas hipóteses. Talvez haja quem, e é bem o Padre Brown quem fala isto, não fosse nenhum discípulo assim no nosso sentido. Talvez fosse um judeu apegado aos costumes judaicos que não queria ver, num dia de sábado, crucificados pendurados numa cruz. Por ser aquele sábado ainda festa dos judeus, festa da libertação dos judeus. Aquela cena macabra era uma cena que não condizia com a solenidade do dia, nada mais. Terá tido uma boa opção? Não sei. Mas é o que nós sabemos de José de Arimateia. Mas, repito, isto é importante, porque se fosse para inventar, inventariam um nome mais conhecido. Ou então diriam mais dele. Não disseram mais. Nem Lucas o menciona mais nos Atos, embora o tenha mencionado no Evangelho. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião... Minutinho. Jesus morreu depressa. Normalmente havia horas de agonia. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Jesus agonizou na cruz. A tradição fala em 3 horas, mas isto difere de um evangelho para o outro. Exatamente quanto durou aquele espetáculo antes da morte e com os corpos agonizando. Mas, pelo que tudo indica, Jesus morreu logo. E por que terá morrido logo? Não que a crucifixão seja assim rápida, ela é dolorosíssima, mas ela não é necessariamente de morte rápida, porque não se atinge nenhum órgão vital. Jesus deve ter morrido depressa por causa da enorme perda de sangue, quer na flagelação, quer na própria crucifixão. A isto nós damos o nome de quem perde sangue morre, como se chama? Morre por... Asfixia, não. Não, asfixia não. Se lembra do termo? Não me recordo. Não. Como chama? Alguém que perde muito sangue. Uma pessoa que perde muitos. E pode até chegar à morte. Hemorragia? Não hemorragia. Como chama? Não sabe? Não é hemorragia. Hemorragia é mais... Bom, sim, pode ser hemorragia, vá. Mas tem um outro termo similar, sinônimo? Tem um outro termo, sim. Tem. Já me vem na cabeça. Ele está na ponta da língua, mas agora não me vem. Exatamente essa deve ter sido a causa da morte de Jesus. Agora, o mais importante não é saber o nome, a causa mortis. A causa mortis deve ter sido perda imensa de sangue. E depois também, não só o sangue, também a água, a quantidade de líquidos, né? Isso dá um nome especial. Que é essa palavra que lhes falta. Que nos falta neste momento aqui. Uma palavra toda especial.
Bom, o mais importante de tudo é que morreu. E para nós, modernos do século XXI, morreu mesmo. Interessante que no século I e II surgiram documentos estranhos de sabor gnóstico, afirmando que Jesus não tinha morrido. Na última hora, ele teria sido substituído por um outro. São todos textos gnósticos. Hoje, a causa mortis de Jesus é plenamente identificada com essa perda de sangue enorme entre a flagelação e a própria crucifixão, né? Que faz com que se perca muito sangue. Hoje não se põe em dúvida a morte de Jesus. Isto é, ele morreu, né? Ele morreu Inclusive, mesmo. padre, no credo antigo até tem uma expressão pesada que eu acredito que no credo atual não se use mais isso. Hoje a gente diz que ele desceu à mansão dos mortos. Os antigos falam que no credo o artigo era desceu aos infernos. Mas em latim está aos infernos. É aos infernos, né? Em latim é. Em latim está bem assim. Quer dizer, o que significa aos infernos? Ao coração da morte. Ele foi bem no epicentro da morte. Ele não morreu apenas fenomenologicamente. Ele não teve apenas morte clínica. Ele teve morte total. Ele foi ao coração da morte. E a tradição, uma tradição respeitável, afirma que ele libertou com a sua morte aqueles que antes dele tinham morrido e esperavam o ato redentor para entrarem na eternidade. Inclusive na vigília do Sábado Santo, no Exultate, me parece muito clara essa figura do Cristo que se encontra com Adão e que dá a mão a Adão, retirando-o do vale da morte, né? Claro, é um texto poético sim. Mas uma tradição respeitável nos diz que a redenção foi efetuada, ou melhor, teve efeito até o primeiro ser humano, que nós chamamos Adão, embora coletivamente, todos, envolvendo o primeiro também. Todos somos Adão. Quer dizer, ele não morreu apenas para um grupo, ele morreu por todos. Agora, que consciência ele tinha disso? Que a sua morte seria uma morte por todos e por toda a humanidade. Isto não está claro aqui em nenhum lugar. Pela remissão dos pecados, como se diz na consagração do cálice, está porque está em Mateus, mas não está em Marcos. Não está em Lucas? Veja Lucas lá, a última ceia, não está a remissão dos pecados. E muito menos em João. Então, nós temos que imaginar o seguinte, que Jesus tenha entregado a sua vida nas mãos de Deus. E entregando nas mãos de Deus, Deus fez o que ele quis. Deus usou o seu plano, o seu desígnio. Era para toda a humanidade. Então, o processo de redenção, ele já estava ali na entrega de Jesus. Acontece que Jesus não tinha de Jesus, consciência. Bom, uma consciência tão prolongada como hoje nós temos. É difícil dizer, na parte humana de Jesus, não é? É difícil dizer se ele tinha ou não. Precisaria saber se Jesus leu alguma vez o segundo Isaías, sobretudo os capítulos 52 e 53. Para ver toda a questão. Provavelmente leu, mas terá aplicado assim? Terá dito, eu sou esse? Os textos evangélicos não nos dão pista de resposta. Eu diria, é possível e mais,
É provável que sim. De qualquer maneira, o que podemos dizer é que ele entregou inteiramente a sua vida nas mãos de Deus. Só para situar o leitor, o evangelista Lucas, na instituição da Eucaristia, não fala sobre a remissão dos pecados quando ele faz o rito da taça. Não faz. Não faz. Mateus faz. Provavelmente isto aqui entrou muito cedo no cristianismo, pela remissão dos pecados. Muito cedo, antes de Paulo, uns meses depois. Mas Jesus mesmo, que consciência tinha, humanamente falando, não divinamente falando, humanamente falando, nós não sabemos. Bom, o nosso programa está por hoje encerrado e nós pretendemos voltar de novo no próximo domingo, se Deus quiser, e neste mesmo horário. Muito obrigado. A você e a toda a sua família que nos acompanha através da Rede Vida, um bom domingo e uma boa semana.